verdadeiro homem ou mulher de Deus não se conforma com este mundo, mas vive inteiramente compassado no trilho dos céus. Ou seja, a vida de um homem, de uma mulher de Deus é uma vida pautada por aquilo que é eterno, não por aquilo que é passageiro. Muitas coisas são distrações para que nós perdamos a visão daquilo que realmente interessa, daquilo que realmente importa. Mas hoje queremos refletir com você sobre o prazer de um homem de Deus, o prazer de uma mulher de Deus, qual deve ser a visão, qual deve ser o propósito de um homem de Deus, de uma mulher de Deus voltado para a glória do Pai. Por isso que hoje queremos falar sobre o caminho do homem de Deus. Qual que é esse caminho? Como seguir, como trilhar, quais são as dificuldades que existem nesse caminho de um homem ou de uma mulher santa que querem viver para Deus. O texto que eu quero trazer e refletir com você está lá em 1 Timóteo, no capítulo 6 e o versículo de número 11. Diz assim a palavra de Deus: mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso, siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Esse conselho foi dado a Timóteo, o filho da fé do apóstolo Paulo. Paulo, escrevendo a esse homem de Deus, ele disse: fuja de tudo aquilo que lhe traz angústia, que pode lhe trazer prazer momentâneo, porém vai lhe trazer dor futura. E aqui o apóstolo Paulo primeiro denominou Timóteo de homem de Deus. Por que homem de Deus? Porque o homem de Deus carrega características celestiais. O homem de Deus, ele tem na sua boca uma fala que expressa a vontade de Deus para vidas, levantam caídos, dá coragem àqueles que não têm vigor. O homem de Deus significa aquela pessoa que está envolvida e é envolvente dentro daquilo que Deus permeia, dentro daquilo que Deus transmite para todos nós que estamos aqui nessa terra. Por isso, você, homem ou mulher, o fato de dizer homem de Deus não significa apenas o sexo masculino, mas dizendo que aqui é uma forma genérica. O apóstolo Paulo está querendo falar sobre todas as pessoas que têm esse entusiasmo de servir a Deus de forma melhor. Eu trouxe aqui algumas coisas que nós precisamos refletir hoje. Uma das primeiras coisas que o apóstolo Paulo ressalta aqui é fugir de algumas armadilhas. Ele pelo menos aponta aqui para 3. Quando você volta aos versículos anteriores a esse versículo 11, você vai ver que são 3 tipos de armadilhas que o apóstolo Paulo pelo menos aponta para o seu filho na fé, Timóteo. O primeiro deles, ele disse: tenha cuidado, Timóteo, com amor ao dinheiro. Em segundo lugar, o amor ao poder. E em terceiro lugar, ele diz: cuidado com o amor ao prazer da carne, ao prazer daquilo que a carne traz para nós, para o nosso corpo, que a gente também chama de concupiscência da carne. Esses 3 pontos, ou essas 3 armadilhas, levam qualquer homem de Deus, mulher de Deus, à ruína. O amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, que a gente já conhece, até já falamos aqui sobre isso. O amor ao poder de controlar, de ser, de estar, de apresentar. E o amor àquilo que se traz também ao desejo da carne, ao prazer da carne, ao cuidado da carne. Então são esses 3 perigos e armadilhas que o apóstolo Paulo traz para que o seu filho na fé, Timóteo, ele seja encorajado a fugir de tudo isso. Mas ele também aponta para o verdadeiro caminho. Ele aqui dá várias formas de Timóteo se livrar dessa aparência do mal, de tudo aquilo que ele leva à perdição. Ele narra aqui, pelo menos, algumas características que ele diz assim: siga a justiça. Isso está lá no 1 Timóteo, capítulo 6, verso 11. Siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Tudo isso significa aí se aproximar de atitudes ativas. Quais são as atitudes ativas? São aquelas atitudes que estão entrelaçadas com o fruto
do Espírito. Note que aqui ele apresenta vários frutos. Uma pessoa carnal, humana, jamais pode refletir de forma clara e essencial essas características ou essas atitudes que a gente diz que são atitudes plenas do Espírito. Mas nós, que somos homens e mulheres de Deus, que queremos servir ao Senhor, iremos focar, iremos trazer para dentro de nós e nos nortear em cima dessas atitudes ativas que nos levam ao crescimento para a glória de Deus. Fala também de renúncia, renunciar àquilo que queremos. E a renúncia não é apenas em um momento, em um dia. A renúncia precisa ser contínua, precisa estar constantemente em nós, para que todas as vezes que nós nos depararmos com essas obras da carne, a gente precisa lançar fora e absorver o fruto do Espírito. E a gente sabe que isso significa também trilha. É uma trilha para você aprender daquele que é manso e humilde de coração, e assim eu e você, nós encontraremos descanso para a nossa alma, porque a nossa alma precisa descansar no Senhor. A trilha para esse discipulado é viver uma vida pautada nessas atitudes, nesse fruto do Espírito que está no próprio Deus, no coração do próprio Deus. Então, aqui, para nós entrarmos nas 3 lições práticas, eu só finalizo dizendo que um coração inclinado para as coisas lá do alto são corações que estão firmes e corações que estão voltados à retidão, à serenidade, aqueles que estão voltados à piedade, ou seja, a forma de lidar com aquilo que é dos céus, de forma piedosa, de forma consagrada ao próprio Pai. Então, que eu e você, neste dia, possamos ser considerados e ser também chamados, taxados como homens e mulheres de Deus. Eu queria trazer 3 lições práticas para nosso crescimento, para no dia de hoje nós vivermos pautados como homens e mulheres de Deus. Primeiro, fuja com firmeza das tentações que afastam você do próprio Deus, o que lhe traz agonia, dor e afastamento do Senhor. Fuja dessas coisas, que é isso que o apóstolo Paulo deixou como legado para Timóteo. Diz a palavra de Deus, que nós também já refletimos sobre isso, 2 Timóteo 2:22, fuja das paixões da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz. Em segundo lugar, busque diariamente crescer nas virtudes espirituais. Será que você tem galgado uma escada, um crescimento diário para que o dia de hoje seja melhor do que foi o dia de ontem e amanhã será melhor do que o dia de hoje? Precisamos galgar diariamente essa escada rumo ao crescimento, rumo à maturidade no próprio Deus pelo Espírito Santo. Diz a palavra de Deus lá em Gálatas 5, 22 e 23, relatando ali sobre os principais frutos do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, o domínio próprio. Ou seja, tudo isso vai fazer com que você reflita Deus na sua vida. Em terceiro e último lugar, seja intencional em viver como homem ou mulher de Deus. Você não vai viver aleatória, você vai viver intencionalmente, ou seja, acordei hoje e minha vida ela vai ter propósito, minha vida vai ser uma bênção, eu vou abençoar vidas e vidas serão também motivadores para que eu seja abençoado. E assim você vai viver intencionalmente. Tudo que você fizer, seja um passo, uma voz, uma palavra, um pensamento, vai ser intencional para a glória de Deus. Diz a palavra de Deus em Tito 2, versos 11 e 12. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ele nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas desse mundo. Então, se você estiver, de fato, atrelado junto ao Espírito Santo, permitindo que ele domine a sua vida, você vai abandonar as paixões desse mundo e viver segundo o coração do próprio Pai. Eu queria orar com você, mas antes eu queria ressaltar a palavra de hoje, que é santidade, e eu queria também que você lesse todo o capítulo 6
de 1 Timóteo, descobrindo inclusive o que é que o Senhor nos deu para que a gente lute a boa milícia ao lado do Senhor, como o apóstolo Paulo também combateu o bom combate e foi fiel, guardando a fé até a volta do Senhor ou até a partida dele. É assim que nós cremos. Vamos orar agradecendo ao Senhor e pedindo que o Senhor nos ajude no dia de hoje. Vamos juntos? Deus maravilhoso, Deus eterno, santo é o teu nome para sempre. Ó Senhor, como filhos amados que somos, queremos te pedir, Pai, que a tua graça repouse sobre nós. Perdoa os nossos pecados. Nos ajuda, Senhor, no combate da vida, no combate ao pecado, no combate, Senhor, à obra da carne, e nos faz a cada dia ser firmes, constantes e sempre abundantes na tua obra. Ó Deus, a cada um que está aqui nesta hora, eu abençoo e trago, Senhor, toda sorte de bênçãos pelo nome de Jesus na vida de cada um de nós que estamos aqui. Assim oramos e te agradecemos hoje e sempre. Amém.